eu queria que você nos trouxesse um pouquinho do histórico da Rosa Cruz, como que ela surgiu, a sua ordem, o seu nascimento místico e o seu nascimento depois já oficial, digamos assim. Oficial. Uhum. Na verdade, assim, acho que o maior problema quando as pessoas, né, do mundo profano aí, elas buscam informações sobre a Ordem Rosa Cruz, e eu acredito que isso acontece muito na maçonaria também, elas se deparam com muitas informações falsas, contraditórias, né, que não tem nexo nenhum. Então há um equívoco histórico muito grande sobre a fundação da ordem, né? É, você tem ali, se você puder colocar a trilogia Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis e as Bodas Alquímicas, depois, as pessoas acreditam que a Ordem Rosa Cruz ela foi fundada ali no século XVI para XVII. Mas, na verdade, ela teve sua origem lá no Antigo Egito, né? Hoje, para você ter uma ideia, o nosso calendário litúrgico, assim dizendo, né, da nossa ritualística, ele está no ano 3.375, que eu não me engano, né? Nós não somos uma religião, somos uma filosofia, porém, se fôssemos uma religião, nós seríamos a primeira religião monoteísta do mundo, muito antes que os hebreus, né? Se você procurar aí no Antigo Testamento, você vai ver que os hebreus, por algum tempo, adoraram vários deuses, inclusive bezerro de ouro, cobras, enfim, né? E depois os patriarcas acabaram implantando o judaísmo, né? As bases da tradição monoteísta. Então, a Ordem Rosa Cruz Amor, que ela vai surgir lá pelo ano 1500 a.C., no Antigo Egito, né? O faraó Tutmés IV, perdão, Tutmés III, ele começa a plantar a sementinha do monoteísmo, né? Porque todos os povos da antiguidade, em especial os egípcios, eles tinham várias divindades. As divindades da antiguidade, principalmente no Egito, elas são caracterizadas por elementos da natureza, por forças da natureza, né? Deus Sol, Deus Trovão, água, assim como também gregos e todos os povos da antiguidade. Só que o Tutmés III, ele começou a plantar a raiz de um Deus único. Ele começou a plantar a crença em Ra, né? E aí você me pergunta, mas por que Ra? Por que o disco solar, né? Se você for ver, desde a antiguidade, todos os povos, eles têm um certo culto ao fogo, né? Tanto que em todas as religiões hoje você tem velas, você tem, né, o simbolismo da luz, então esse também era o significado lá atrás, né? O sol aquece, o sol ilumina, o sol nasce para todos indistintamente, né? O sol protegia do ataque dos animais na pré-história. Então, Tutmés III, ele simbolizava esse Deus único através do disco solar de Ra, né? Por mais que permaneceu o monoteísmo nesse período ainda no Egito, com a morte dele, ele foi sucedido por Amenófis IV, que depois se auto-intitulou Akhenaton, né? Aquele que adora Atum, aquele que adora o Deus Sol, né? E por essa simbologia do fogo, do sol, né, que eu já apresentei, ele acreditava que havia um Deus único, né? E ele começa a plantar a semente do monoteísmo dentro do Antigo Egito, e ele funda as primeiras escolas de mistério, tá? Então, a Ordem Rosa Cruz Amor, que ela nem sempre teve esse nome, ela foi chamada de outras maneiras, né? Ela faz parte da antiga Fraternidade Branca, mas nesse período aí de 1500 a.C., aproximadamente, haviam as escolas de mistério, que depois foram denominadas de antiga escola egípcia. E a Ordem Rosa Cruz, ela vem galgando ao longo dos séculos, para não dizer dos milênios, né, 3.000 e poucos anos, né, ela se espalhou por vários lugares, né? Do Egito, ela foi para a Índia, ela foi para a Grécia, foi para a Roma Antiga, depois para todo o continente europeu e para o mundo, né? Então, as ramificações da Ordem Rosa Cruz Amor, que elas se espalham ao longo do tempo e do espaço nesse período, né? Nomes importantes como Pitágoras, por exemplo. Né? Pitágoras viajou para o Egito, acho que no século V a.C., se não me foge a memória. Ele estudou durante 20 anos, praticamente. Ele foi iniciado no Antigo Egito. E aí ele recebeu uma carta constitutiva, né, uma autorização para fundar a escola pitagórica depois. Então, por exemplo, assim, a escola pitagórica ela não tinha o nome de Ordem Rosa Cruz Amor, mas Pitágoras foi um dos grandes mestres da Ordem Rosa Cruz, né? E ele acabou ensinando e passando adiante, e assim como outros mestres, né? A Ordem Rosa Cruz ela teve também presente em outras instituições como hospitalários, né? Na Índia também, ela se introduziu na Europa com força ali no século VII para século VIII, se não me engano, com Carlos Magno, né? E então ela foi difundida da França para todo o continente europeu.
Uma outra coisa que causa confusão nas pessoas que buscam informações sobre a origem histórica da Ordem Rosa Cruz é que a Ordem Rosa Cruz, por motivos que agora eu posso apresentar apenas sucintamente, ela ficava 108 anos de intensa atividade num lugar do globo, num país, enquanto no outro ela se fechava por 108 anos. Né? Isso tem toda uma simbologia dentro da Ordem Rosa Cruz e que representa também a natureza, né? Nascimento, vida, morte. Então, isso também faz parte para causar uma certa confusão. E eu acho que um grande erro histórico dos historiadores, né, na sua pesquisa, infelizmente, muitos que escrevem sobre a Ordem Rosa Cruz escrevem equívocos, principalmente quanto à sua fundação, né, porque esses historiadores eles não fizeram um trabalho de campo, eles não procuraram Ordem Rosa Cruz, eles não procuraram Rosa Cruzes para entender, eles simplesmente pegaram relatos aleatórios e começaram a publicar. Né? Então, como eu disse, as pessoas equivocadamente elas pensam que a Ordem Rosa Cruz Amor ela surgiu ali no século XVII com a publicação das Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, Fama Fraternitatis, né? Enfim. Até se você tiver a imagem, não sei se eu mandei para você, Guilherme. Tá na tela. Tá. Como vocês podem observar essas publicações, né? Elas são do século XVII, salvo engano. Então, a Ordem Rosa Cruz, ela surgiu, ela surgiu, mas ela se mostrou para o mundo de uma maneira muito clara nesse período, século XVII para o século XVIII. Por quê? Né? Nós passamos na Idade Média pelo período das trevas, a intolerância religiosa, a perseguição, e a Ordem Rosa Cruz foi muito perseguida, muito taxada séculos atrás. Né? Então, nesse período que ela publica essa trilogia, né, é um período que nós passamos pelo iluminismo, nós passamos pelo renascimento no continente europeu, e nesse período aí já estava muito aflora a reforma protestante. Né? Então havia se rompido os grilhões da intolerância, né? E as pessoas começavam a buscar por um conhecimento mais dinâmico, mais universal, e que não ficasse bitolado a essa ou aquela religião. Então esse momento histórico permitiu com que ela se mostrasse ao público: olha, estamos aqui. Né? Então esse é um dos maiores equívocos históricos, que as pessoas acreditam que a Ordem Rosa Cruz Amor tenha 3, 4, 5 séculos, né? Quando, na verdade, como eu disse, nós estamos no ano, acho que 3.375 do nosso calendário litúrgico. Então, no caso, não necessariamente com esse nome, mas essa ideia já é uma ideia muito ela é uma ideia muito antiga, né? Ao longo da sua história, ela veio mudando, não digo mudando de nomes, ela não tinha essa preocupação, vamos se chamar tal, ela não era algo instituído, né? E recentemente, no século passado, né, no início do século passado, Harvey Spencer Lewis, que foi o primeiro imperator da era atual, ele recebeu o convite de Rosa Cruz dos franceses, foi iniciado e ele levou a Ordem Rosa Cruz Amor para a Europa, fundando ela com esse nome, Antiquus Mysticus Ordem Rosa Crucis, né, Amorque. Mas não que ela passou a surgir nesse momento, né, pelo contrário, ela é uma instituição milenar. Aí a gente tem aquela imagem ali que eu mostrei, que é uma reprodução do que seria os cartazes que foram afixados lá no século XVII, né? Que tu comentou. E aí depois a gente tem, no século passado, Howard Spencer Lewis saindo dos Estados Unidos, indo para a França e trazendo essa ideia para as Américas. Isso. Como que esse histórico se dá desse momento? Ok, agora temos o nome Amorque, né? O nome Rosa Cruz Amorque, desse momento até hoje. Na verdade, assim, o Harvey Spencer Lewis ele foi um gênio, né? Ele era brilhante em tudo que ele fazia, né? Ele tinha inúmeras formações, mas ele foi um homem verdadeiramente iluminado. Nós até estávamos conversando antes de entrar no ar, né? A sacada que ele teve, né? A Ordem Rosa Cruz Amorque, ela deixa nesse momento da tradição oral para uma tradição escrita. E isso é muito importante para a disseminação da luz e do rosacrucianismo no mundo todo. Porque qual que era a maior dificuldade das pessoas, né? Por exemplo, você tinha uma loja Rosa Cruz em um determinado local e você tinha outra a 200, 300 quilômetros de distância. Com os meios de locomoção da época, com as condições da época, era muito difícil propagar essas ideias, né? E esse ensinamento. Então ele criou as monografias. A Ordem Rosa Cruz Amor, que ela tem 12 graus,
Cada grau ela tem um tema, um grupo de temas que ela estuda, né? E você tem 3 graus introdutórios, que são os átomos, né? A partir do momento que você entra na Ordem Rosa Cruz Amorque, você estuda 176 monografias entre o primeiro, segundo e terceiro ato, uma por semana, até você estar apto para chegar no primeiro grau, né? Então ele criou toda essa estruturação. Ele criou a Suprema Grande Loja, que acho que foi fundada em Nova York primeiro e depois foi para São José, na Califórnia, né? E ele organizou a Ordem Rosa Cruz Amorque por idiomas, né? Então, por exemplo, na maçonaria, eu não sei, posso estar falando besteira, mas a maçonaria tem as suas potências, inglesa, francesa, é assim que ela se organiza, né? Já a Ordem Rosa Cruz, ela tem a Suprema Grande Loja, em São José, na Califórnia, que coordena o mundo todo, e aí ela é subdividida em lojas de língua. Então, por exemplo, a Grande Loja de Língua Portuguesa, ela fica no Brasil, em Curitiba, atualmente, já há muito tempo, e ela coordena todos os países de língua portuguesa, Brasil, Portugal, Angola, enfim, né? A Grande Loja de Língua Inglesa, temos duas. Tem uma Grande Loja de Língua Inglesa para os Estados Unidos e Canadá, e temos a Grande Loja de Língua Inglesa para a Inglaterra e os demais países que falam inglês. Temos a Grande Loja de Língua Germânica, Nórdica, Japonesa, Italiana, então ela se organiza assim. Essas grandes lojas, por sua vez, elas cedem cartas constitutivas para fundar organismos afiliados, né? E os organismos afiliados na Ordem Rosa Cruz, eles são de 3 maneiras: Pronaus, capítulo e loja. O Pronaus é uma unidade menor, né, com apenas 3 oficiais. O ritual ele é mais enxuto, mas é um ritual belíssimo, e é um organismo afiliado com um número menor de pessoas. Já um capítulo e uma loja tem um número maior de membros, né? E a única diferença do capítulo para a loja é que o capítulo não faz iniciações de grau, só faz iniciação de capítulo. Então, por exemplo, eu sou membro aqui em Cascavel há quase 20 anos do capítulo Rosa Cruz de Cascavel, né? E aí as nossas iniciações de grau, nós nos deslocamos até a loja de Foz do Iguaçu, que é a mais próxima de nós. Mas o Harvey ele foi fantástico, né? Quando ele criou essa estrutura, Suprema Grande Loja, lojas de língua, Pronaus, capítulo, loja, quando ele criou as monografias, né, ele foi um cara assim, além do seu tempo, né?